Senhora presidenta, deputados, estudantes e também familiares e integrantes das colônias de Rancenias de Minas Gerais. E eu queria aqui, já nesse início, dizer que o projeto de lei de autoria do deputado Antônio Jorge, que tem também o apoio do deputado Durval Ângelo, o projeto 4828 de 2017, ele deve ser analisado aqui, e aí eu queria até discordar do deputado que me antecedeu. Existem causas e existem passivos do Brasil com determinados segmentos que não devem ser tratados sob a ótica partidária, e sim sob a ótica da justiça. E esse projeto busca exatamente reparar, é um projeto de reparação, é um projeto de atendimento de um segmento excluído, e, nesse sentido, eu tenho certeza que, independente de partidos nesta casa, esse projeto terá o acolhimento, a atenção com os ajustes necessários. Então, eu queria aqui já, de antemão, falar que esse projeto, a aprovação dele não se trata simplesmente de boa vontade ou má vontade de governo A, B ou C. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, e eu tenho certeza que, assim que ele chegar nesse plenário, ele terá o apoio dos vários partidos, porque é um projeto justo e um projeto que atende a um segmento muito importante e que precisa deste cuidado e atenção do povo brasileiro. Então, eu queria aqui também já registrar o nosso apoio a essa iniciativa. Mas eu queria aqui, de maneira muito serena hoje, tratar desse momento que Minas Gerais está vivendo. E eu vou tentar fazê-lo da maneira mais cuidadosa, didática, pedagógica possível. Até porque eu acredito que tem autoridade para fazer isso, porque fui, durante anos, nessa Assembleia, líder da oposição, fui líder do PT quando fazia oposição aos governos Aécio, Anastasia, depois Alberto Pinto Coelho, e em situações onde o interesse maior do Estado estava colocado, nós sempre nos pautamos, e as votações estão aí para demonstrarem, nós pensamos no conjunto da população mineira, e não na disputa pré-eleitoral. Vários projetos, inclusive pedidos de empréstimos do governador, não tiveram, deste deputado ou da oposição, nenhuma tentativa de obstrução geral, de inviabilização, e, pelo contrário, a nossa atitude era de aperfeiçoar os projetos, criando condições para que estes projetos não pudessem configurar ou trazer prejuízos financeiros ao Estado de Minas Gerais. Apresentávamos emendas, nem sempre eram aprovadas, mas, no limite, nós não criávamos amarras ou obstáculos intransponíveis para a gestão do Estado de Minas Gerais. Infelizmente, não é o que está acontecendo agora. Hoje nós temos uma pauta da Assembleia com 3 projetos, no mínimo, que buscam um caminho, não diria de solução da crise estrutural do déficit do Estado, porque aí essa crise ela é mais profunda, ela tem a ver com a economia colonial de Minas Gerais, ela tem a ver com a estrutura tributária brasileira, ela tem a ver com a crise econômica agravada pelo governo golpista do presidente Temer, ela tem a ver com a herança, com o legado de 8 bilhões de reais herdados do governo anterior, ela tem a ver com o passivo social, com o passivo salarial
assumido pelo atual governo em relação a períodos anteriores. Os próprios trabalhadores da educação ficaram 12 anos lutando pela implantação do piso nacional do magistério e não conseguiram. Primeiro ato, gesto nesse sentido, foi a assinatura de um acordo em 2015, que foi cumprido em 2015, 2016, e a partir de 2017, com as atualizações anuais, teve dificuldade de ser efetivado, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque o governo ultrapassou o limite da LRF. Tem a ver com as questões conjunturais do país. Agora, recentemente, a própria greve dos caminhoneiros afetou a arrecadação e a economia brasileiras e também aqui em Minas Gerais. Então, nós sabemos que a crise fiscal, a crise do Estado brasileiro, é um fenômeno muito maior do que simplesmente aprovar um ou outro projeto aqui na Assembleia Legislativa. Mas, diante da situação de urgência e de busca de funcionamento dos serviços públicos, e seja o governador Pimentel, os seus secretários, a sua base, tem colocado isso, que, num momento de profunda crise, o mínimo que o Estado brasileiro pode e deve fazer é a garantia dos serviços básicos, de segurança pública, de educação, de saúde, de assistência social. Então, as atenções e os arranjos são feitos buscando isso. Nós temos um projeto de securitização que pode ser votado, ele está na pauta. Isso poderia levantar recursos para o Estado. É uma antecipação de um recurso que o Estado tem com pessoas que devem ao Estado. Então, é o dinheiro que o Estado já vai receber um dia, ele vai ter esse recurso antecipado. Nós temos uma linha de financiamento para pagamento de precatórios. O dinheiro que o Estado gasta do Tesouro para pagamento de precatório, com esse empréstimo em condições adequadas, ele deixa de utilizar para pagar o precatório e vai usar em outra coisa, para pagar o piso mineiro da assistência social, para pagar outros segmentos da saúde, para regularizar o pagamento dos servidores. Nós já aprovamos aqui a abertura do capital da Codemig, agora trata-se da cisão, o principal a Assembleia já fez. Então, no mínimo, nós teríamos aqui 3 projetos que poderiam aliviar a situação financeira do Estado. E não há um acordo político para votar esses projetos. Aqui não se trata do governo colocar a sua base em plenário ou não colocar. Se houver um acordo político para a votação desses projetos, tem certeza que haverá uma mobilização suficiente para aprová-los. Até porque, aí entrando na seara nossa, de deputados e deputadas, nós temos um conjunto de projetos para serem votados. Hoje mesmo aqui temos um importante segmento que quer agilizar a tramitação de um projeto justo, voltado para as colônias, para os filhos, para os familiares. A obstrução de projetos de governo deixa na fila outros projetos de interesse da sociedade mineira. Nós temos uma proposta de emenda constitucional que garante o piso dos professores na Constituição. Deputados e deputadas têm inúmeros projetos para serem votados, então a ausência do acordo prejudica o conjunto do legislativo. Mas, para se ter uma ideia, nós temos esses 3 projetos que estão há meses aqui na Assembleia e poderiam já estar aliviando a situação de caixa do governo de Minas. Aí, não é a base ou o governo querendo julgar a responsabilidade para a oposição, simplesmente. É um fato, é uma questão objetiva. Se esses projetos já tivessem sido votados, o governo hoje, provavelmente, não estaria com o parcelamento da forma que está, não estaria com o tamanho do déficit na saúde do jeito que está, não estaria com o atraso no piso mineiro da forma que está, porque teria uma entrada de recurso extra para equilibrar as contas, pelo menos conjunturalmente.
E agora, essa última tentativa de uma operação financeira, envolvendo Codemig, MGI e o governo de Minas, que poderia alavancar 2 bilhões de reais e que foi inviabilizada por uma ação assumida. E aqui é importante que se reconheça, a oposição faz o seu papel da forma que entende como ele melhor executado. A oposição assumiu inviabilizar essa operação financeira, ou desestabilizar as condições de efetivar essa operação financeira. Então, a reflexão que eu levanto aqui é que a oposição não tem a obrigação de seguir o governo ou de votar tudo com o governo. Aí estaria até acontecendo, talvez, uma coisa não usual. A oposição existe na democracia exatamente para apontar as omissões, as falhas, exercer o seu papel, representar quem perdeu as eleições no voto majoritário. Agora, quando está em jogo o interesse superior do Estado, dos mineiros e das mineiras, o quanto pior, melhor, não pode valer. Porque aí o quanto pior, melhor, não é melhor para os mais pobres. Não é melhor para as pessoas que precisam dos serviços de saúde. Não é melhor para quem precisa do salário pago em dia. Pode ser explorado eleitoralmente. Um eventual desgaste de um governante no poder, o de seu desgaste pode ser melhor para o seu concorrente. Aliás, nesse caso, quem está criando essa dificuldade foi exatamente quem criou as condições do déficit. Então, quem está agora impedindo que o Estado supere a situação econômica de déficit é quem é o responsável pelo déficit. Quem governou por 12 anos o governo de Minas e deixou esse passivo social, passivo salarial, reajustes aprovados para o atual governo pagar, situação de penúria das políticas sociais. Então, aqui eu não vou fazer a mesma coisa ou entrar nesse joguete de transferência de responsabilidades. Mas é nossa obrigação dizer que o governo de Minas está empenhado em buscar alternativas juridicamente corretas e que poderiam aliviar o caixa do Estado nesse momento e que, infelizmente, a oposição está obstruindo, seja no projeto, seja nas iniciativas jurídicas. Então, eu queria fazer também esse esclarecimento. Muitos perguntam, mas por que a Assembleia não vota, então, os projetos? Por que o governador não busca recurso extra? A tentativa está ocorrendo. Mas não há uma condição política para isso. A imprensa divulgou amplamente essa última ação que gerou uma suspensão por parte de um conselheiro do TSE, uma operação financeira. E que mesmo com a liminar ou a decisão da Justiça, gera uma situação de instabilidade e de insegurança para quem faz a operação financeira. Infelizmente. Então, aqui ninguém aqui pode se arvorar em apontar qual é o melhor caminho, como deve ser base de governo ou como deve ser oposição. Mas eu queria levantar essa reflexão. Quem ganha com isso? Vale a pena ganhar uma eleição e arrebentar mais ainda o Estado? Vale a pena ganhar uma eleição, em nome de ganhar? Porque eu não acredito que ganhe. Que a população hoje não é boba mais. A população sabe quem quebrou o Estado. A população sabe quem tirou a presidenta Dilma. A população sabe quem colocou o presidente Temer. A população sabe quem é responsável pelo caos no Brasil. Mas com essa
estratégia eleitoral antecipada, querem inviabilizar o governo. Só que, ao inviabilizar ou tentar inviabilizar o governo, estão prejudicando os mais pobres, estão prejudicando os trabalhadores, estão prejudicando os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Valeria mais a pena, nesse momento, cada um na sua quadra, cada um no seu espaço de oposição ou de governo, mas caberia um bom senso maior nesse momento, que a gente pudesse achar um caminho mínimo de consenso e que a gente pudesse criar condição para o trabalhador receber o salário, para a saúde receber o recurso, para a assistência receber o recurso. E na eleição, quem tivesse melhor programa, melhor proposta, melhor credibilidade, que ganhasse. Essa tática do quanto pior, melhor, é pior para o povo de Minas Gerais. Repito, falo isso porque fui líder da oposição e nunca utilizei uma estratégia de inviabilização só para ter ganho eleitoral para o meu partido ou para aspirar um dia como chegamos ao governo de Minas Gerais. Muito obrigado.